Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, estamos aqui para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a tua vida. É isso que eu desejo hoje e sempre. Nós vamos continuar estudando a palavra de Deus, estudando o livro histórico, livro de Atos do Espírito Santo, né? Ou Atos dos Apóstolos, como a gente conhece costumeiramente o texto. Na semana passada, no domingo, nós estivemos aqui para estudar a visão panorâmica do livro de Atos dos Apóstolos. Hoje, nós vamos continuar estudando o capítulo 1, vamos ver a partir do versículo 9 até o final do capítulo de número 1. E aqui nós vamos, obviamente, fazer algumas considerações, porque é uma leitura extensa e que, naturalmente, há vários assuntos aqui que poderiam ser tratados, mas eu não vou, obviamente, tratar sobre todos os assuntos. Mas a gente vai fazer sim, mas eu vou fazer a leitura de todo o texto e aí depois eu vou focar na parte da ascensão de Cristo. Mas, por favor, abra a sua Bíblia. Vamos fazer uma leitura comentada em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, a partir do versículo 9, tá? Até o último versículo, que é o versículo de número 26. A palavra do Senhor, nosso Deus, diz assim: E quando dizia isto, vendo eles, foi elevado às alturas. Foi elevado às alturas. E uma nuvem o recebeu, ocultando-o de seus olhos. Isso aqui é Jesus subindo, não é? E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram dois varões vestidos de branco, os quais disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como para o céu o vistes ir. Então voltaram para Jerusalém do Monte das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, à distância do caminho de um sábado, e entrando, subiram ao cenáculo, onde estavam Pedro, Tiago, João e André, Filipe e Tomé, Bartolomeu e Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos esses perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Vejam que depois de Jesus subir para o céu e dar a eles a ordem que a gente estudou na semana passada, o versículo 8, né? Vocês vão ficar em Jerusalém até que vocês sejam revestidos de poder. Vocês receberão a virtude do Espírito virá sobre vocês e vocês serão minhas testemunhas, tá? Depois de eles terem ouvido isso da parte de Jesus, Jesus foi assunto ao céu na presença deles. Eles voltaram para Jerusalém e ficavam fazendo o quê? Orando. Orando, naturalmente pedindo para que a promessa do Pai se cumprisse. Jesus, depois de ter ressuscitado, apareceu aos seus discípulos e passou 40 dias aparecendo aos seus discípulos. Então ele apareceu várias e várias vezes para dar instruções, para falar sobre as questões importantes do reino de Deus, para falar aos seus discípulos sobre a necessidade de que eles continuassem, obviamente, a obra que havia sido delegada para eles, né? A obra que Jesus veio executar aqui na terra. Então, eles sabiam que deveriam continuar a executar a obra de Cristo. Jesus disse isso, ratificou. E o que foi que eles fizeram? Ficaram orando.
pedindo a Deus para que, obviamente, a promessa se cumprisse, para que viesse o Espírito Santo e, naturalmente, para que o Cristo que eles viram subir viessem novamente para eles. Então, eles estavam lá orando e oravam unanimemente. É interessante citar que quando o Lucas escreveu, ele colocou aqui que as mulheres estavam presentes e que Maria, a mãe de Jesus, também estava presente, ou seja, a família de Jesus também estava presente fazendo orações para que se cumprisse a promessa da vinda do Espírito Santo e que, obviamente, também o Cristo voltasse para eles. Então, vejam que as mulheres eram importantes e Lucas citou as mulheres aqui. Na sequência, versículo 15, nós temos a escolha do apóstolo que ficou no lugar de Judas. Tá? Veja como foi a escolha do apóstolo que ficou no lugar de Judas, o apóstolo Matias. Versículo 15. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos. Ora, a multidão junta era de quase 120 pessoas. Então havia cerca de 120 pessoas lá no cenáculo, né? Um lugar provavelmente bem amplo, estavam lá orando a Deus. E Pedro se levantou e disse assim, versículo 16: Varões irmãos, convinha que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predisse pela boca de Davi acerca de Judas. Veja, Pedro está pregando e está dizendo assim, olha, Davi, lá atrás, o rei Davi, falou sobre o que aconteceria, sobre que Judas haveria de trair a Cristo e de que isso tudo aconteceria. Então, veja que já estava previsto acontecer as coisas exatamente como elas aconteceram. Isso a gente observa aqui Pedro pregando e dizendo que isso já havia sido proferido, já havia sido falado pela boca de Davi. Obviamente que a gente pode encontrar isso lá no Salmo 41, né? Versículo 9, por ali, tá? Então estava previsto, estava predito que Jesus seria traído, que aconteceria com Jesus o que aconteceu, que foi o guia, no caso Judas, que foi o guia daqueles que prenderam a Jesus, porque foi contado conosco, alcançou sorte neste ministério. Ora, este adquiriu com o galardão da iniquidade, o que? Galardão da iniquidade, e precipitando-se, rebentou-se pelo meio, e todas as suas entranhas se derramaram. Mateus escreveu que Judas disse que iria se enforcar, tá? E aí o Lucas escreveu aqui que Judas, precipitando-se, arrebentou-se pelo meio, e de maneira que as suas vísceras, as suas entranhas caíram. Obviamente que aqui não há uma contradição, tá? É possível que Judas tenha ido se suicidar, né? Que ele tenha preparado a forca e que de algum motivo, por algum motivo, obviamente, né? Lá o galho possa não ter suportado o peso do corpo de Judas, tenha se rompido e ele tenha caído, arrebentando-se pelo meio, tá? Outra possibilidade é que Judas tenha se enforcado de fato e tenha morrido por enforcamento, mas que depois de um tempo, o corpo dele já entrar talvez em certo estado de decomposição, caiu e as suas entranhas o seu ventre foi arrebentado e suas entranhas, as suas vísceras saíram dele. Então há essas duas possibilidades, mas a gente sabe que, de fato, Judas foi se enforcar, como Mateus disse, e que as suas entranhas se derramaram. Versículo 19. E foi notório a todos os que habitam em Jerusalém, de maneira que, na sua própria língua, esse campo, que foi obviamente adquirido com o preço
que foi pago a Judas por ter traído a Cristo. O nome do campo é Aceldama. Aceldama, que significa campo de sangue. Claro, a gente sabe que Judas, depois de ter traído a Cristo, se arrependeu e lançou as moedas para os homens que haviam dado dinheiro a ele. Mas aí o que foi que aconteceu? Essas moedas não foram aceitas de volta e provavelmente aquele lugar onde Judas tenha se suicidado tenha sido adquirido exatamente com aquele valor, e o nome daquele lugar ficou exatamente chamado de Aceldama, ou campo de sangue. Versículo 20. Porque no livro dos Salmos está escrito, olha, mais uma citação aqui do livro dos Salmos, né? Salmo de número 69, verso 25. Fique deserta a sua habitação, e não haja quem nela habite, e tome outro o seu bispado. Esse discurso que está sendo usado por Pedro aqui é para eleger alguém no lugar de Judas, para ser apóstolo de Cristo. Eram 12 as tribos de Israel, eram 12 as portas da cidade, e eram 12 discípulos, né? Foram 12 discípulos que Jesus chamou para ser seus, né? E aí Pedro via a necessidade de que tivessem 12 apóstolos. Alguns teólogos, alguns estudiosos da Bíblia, dizem que o desejo de Cristo não teria sido que Matias, por exemplo, fosse escolhido apóstolo no lugar de Judas, mas o apóstolo Paulo tivesse sido escolhido apóstolo em lugar do apóstolo Paulo. O que a gente sabe é que não há 100% como nós dizermos que Pedro, neste momento em que resolve ele dá a palavra e ele resolve que alguém deveria ser escolhido no lugar de Judas, nada indica que não tenha sido da vontade de Deus essa atitude do Pedro, tá? Mas alguns levantam essa possibilidade, sim. Versículo de número 21. É necessário que dos varões que viveram conosco todo o tempo em que o Senhor Jesus entrou e saiu dentre nós, começando desde o batismo de João até o dia em que dentre nós foi recebido em cima, um deles se faça conosco testemunha da sua ressurreição. Então, a função principal de um apóstolo era exatamente esta, a de testemunhar a respeito da ressurreição de Cristo e, claro, das outras coisas que Cristo manifestou aqui nessa terra. Versículo 23. E apresentando-se dois, José, chamado Barsabás, que tinha por sobrenome o Justo, e o Matias. E orando, disseram, Tu, Senhor, conhecedor do coração de todos, mostra qual destes dois tens escolhido para que tome parte neste ministério e apostolado, de que Judas desviou-se para ir para o seu próprio lugar. Então, lançando-lhes sortes, caiu a sorte sobre Matias, e por voto comum foi contado com os 12 apóstolos. Essa coisa de lançar sortes, né? E foi exatamente o que aconteceu aqui. A sorte foi lançada e esta sorte recaiu sobre Matias. Havia uma prática comum, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, de que a sorte era lançada a fim de que algumas questões mais complexas, e algumas delas até menos complexas, fossem resolvidas por meio, obviamente, da sorte. O que era essa sorte, ou esse tipo de sorte? Hoje existe, por exemplo, o cara ou coroa, né?
aquela coisa de ser cara ou ser coroa, pegar a moedinha e girar e fazer com que ela seja cara ou coroa, é uma questão de sorte, né? Quando se coloca, por exemplo, alguns palitinhos dentro de um determinado recipiente fechado, e aí as pessoas vão tirando um palitinho, todos são da mesma cor, exceto um. E aí a pessoa que pega aquele palitinho que é de uma cor diferente, aquela pessoa é escolhida para alguma coisa. Então, sorte é isso. E o que acontecia naquela época era algo muito parecido com essa coisa dos palitinhos, com essa coisa da moeda, de tirar sortes, tá? Eles faziam ou com madeira, essa coisa de tirar sorte, ou então com pedras. Mas veja que não foi uma coisa assim totalmente aleatória, porque está escrito que antes de eles fazerem isso, o que foi que eles fizeram? Eles oraram. Oraram ao Senhor, o que está escrito no versículo 24, né? Eles oraram a Deus e depois tiraram sorte. E aí as pessoas que estavam presentes ratificaram que, de fato, o Matias deveria ser o apóstolo no lugar de Judas. A gente sabe que o próprio Cristo se apresentou depois a Paulo, quando ele estava no caminho de Damasco, e chamou para que Paulo fosse o seu apóstolo, para que Paulo fosse apóstolo dos gentios. Então, que Paulo foi chamado por Cristo para ser apóstolo, obviamente isso é incontestável. E o que aconteceu ali não foi uma visão, né? Não foi uma revelação. O que aconteceu ali foi um fato, tá? Está registrado na história. Lucas registrou e, claro, outros autores extra-bíblicos registraram também o fato de o próprio Cristo ter aparecido a Paulo para chamá-lo a fim de ser apóstolo no seu nome aqui na terra. Agora, dentre todas essas questões que são muito importantes nós citarmos, eu quero me prender só um pouquinho mais a respeito da questão da ascensão de Jesus. Por que Jesus precisou subir para o céu? O que Jesus foi fazer no céu? O que é que isso significa? Está escrito aqui no versículo 9 que depois de Jesus ter conversado com seus discípulos, ter pregado para eles, foi elevado às alturas. Isso lá no Monte das Oliveiras. Quando Jesus foi elevado às alturas, o que aconteceu? Os discípulos ficaram olhando, e aí uma nuvem oculta Jesus dos olhos dele, e dois varões, dois anjos aparecem e dizem assim: varões galileus, por que vocês estão olhando para cima? Este Jesus que vocês viram subir, ele vai voltar do mesmo jeito que vocês viram ele ir, do mesmo jeito que vocês viram ele subir. Então, é interessante a gente saber por que Jesus precisava ter subido aos céus corporalmente, obviamente, porque ele subiu para os céus, ele foi elevado ao céu no corpo glorificado, que foi o corpo que ele passou a ter depois da sua ressurreição, tá? Então ele foi elevado aos céus exatamente neste corpo glorificado. Algumas questões nos levam a entender sobre o porquê de Jesus ter sido assunto aos céus visivelmente. Primeiro, porque aquilo marcava a separação física de Cristo com os seus discípulos, com a igreja, digamos assim, aqui na terra. Então, era uma ruptura ou uma separação física entre ele e o seu povo. Então, essa separação física deveria acontecer, tá? E, inclusive, indo de acordo com algumas crenças da época. Algumas crenças da época, vindo, obviamente, da filosofia grega, né? Dentre os discursos, as narrativas fictícias a respeito de determinados deuses da Grécia Antiga, tá? A diferença entre os relatos de deuses que sobem assim na Grécia Antiga, porque no caso da Grécia Antiga, obviamente, se trata
de mito, e aqui é fato. Jesus foi assunto aos céus, a visão dos seus discípulos. Muitas pessoas viram Jesus subindo até os céus, viram ele vivo, né? Pregando, e viram ele subindo para os céus. E ouviram a promessa de Deus que vinha por parte dos anjos, dizendo que ele haveria de descer. Então, aquilo ali marca a separação física de Cristo, corporalmente, né? De Cristo, com o seu povo aqui na terra, e marca também o início do estado de exaltação de Cristo. Obviamente, isso aconteceu para deixar claro para todos que estavam ali que a missão de Cristo havia sido cumprida, totalmente cumprida. Então, por isso acontece a ascensão de Cristo. Agora, para que Jesus foi assunto aos céus? Para que foi que Jesus subiu para os céus? Podemos considerar algumas questões. Primeiro, Jesus foi para os céus para sentar-se, né, para apresentar-se diante de Deus triunfalmente. Lembra daquele texto do livro dos Salmos? Levantai, ó portas, as vossas cabeças, porque entrará o Rei da Glória. E aí os anjos perguntam, quem é esse o Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos, valente na batalha, ele é o Rei da Glória. Então, para Jesus, obviamente, entrar triunfalmente no céu, ele, obviamente, precisava subir, né? E ser exaltado nas alturas. E essa questão de ser exaltado era importante porque ele precisava sentar-se à destra de Deus. E foi isso que aconteceu. Ele subiu para os céus e ele sentou-se à destra de Deus. Quando Estevão estava sendo apedrejado, né, o primeiro mártir, a fala de Estevão é exatamente essa: vejo os céus abertos e vejo o Filho do Homem, vejo Cristo que está sentado à destra de Deus. Então, Jesus subiu exatamente para isso. E claro, ele subiu para enviar o Espírito Santo, né? Ele disse, se eu não for, o Espírito Santo não virá. Então, eu preciso ir para que o Espírito Santo venha. Então, ele foi para enviar o Espírito Santo. Agora, ele prometeu e as pessoas ficaram aqui orando, dizendo, manda, Pai, manda o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu. Jesus hoje ainda está no céu, fazendo o quê? Advogando as nossas causas. Ele é o nosso supremo advogado. Ele é o nosso supremo advogado. E o interessante é que Jesus não defende nenhum inocente. Todas as pessoas que Jesus defende são culpadas, tá? São culpadas. E, obviamente, por serem culpados, a única coisa que merecem é a condenação. Condenação eterna, a morte, o inferno, enfim. Mas foi exatamente por causa das pessoas que Jesus veio ao mundo. Foi exatamente para salvar seres humanos que Jesus veio ao mundo. Então, ele, diante do Pai, advoga por nós, advoga as nossas causas. Ele diz assim, Senhor, é culpado, mas eu morri por ele. Emerson é iníquo, mas eu morri por ele, né? Então, ele advoga as nossas causas. Temos um fiel advogado. O João escreveu, né? Filhinhos, não pequeis, mas se vocês pecarem, saibam, vocês têm um advogado. Alguém que está lá no céu, que de alguma maneira te representa diante de Deus e que advoga as tuas causas. Talvez uma das coisas mais importantes que a gente encontra aqui na ascensão de Cristo, além da própria ascensão, obviamente, seja a promessa que os anjos dizem, usados por Deus, aos apóstolos, né? Aos discípulos, agora apóstolos, que estavam ali. O mesmo Jesus que vocês viram subir, voltará, ele vai descer. E essa certeza, a certeza de que Cristo voltará para estar conosco, voltará para nos buscar, é o que gera em nós alegria, é o que gera em nós consolo,
é o que gera em nós paz na nossa alma, pois nós sabemos que o nosso Jesus foi, mas não nos deixou órfãos, enviou o Espírito Santo. Ele foi, não nos deixou sozinho, enviou o Espírito Santo e ele mesmo voltará para nos buscar, porque a morada está pronta, a morada está preparada. Lembra que os discípulos estavam aperreados, preocupados, perturbados, e ele disse assim, em João capítulo 14, se eu não estou enganado, né? Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, ou seja, se não tivesse moradas, eu diria a vocês que estava indo preparar as moradas, né? Mas se eu for preparar morada para vocês, fiquem tranquilos, porque eu voltarei e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver, vocês estejam também. Então, nós, na condição de cristãos, nunca podemos esquecer, temos a presença do nosso Deus, o Espírito Santo, e o nosso Deus, Jesus Cristo, voltará para nos buscar, para que a gente vá morar com Ele pelos séculos dos séculos. Amém. Que Deus te abençoe.